O livro de Urântia. Documento 7. A relação do Filho Eterno com o Universo. O Filho original está sempre interessado na execução dos aspectos espirituais do propósito eterno do Pai, tal como se dá em seu desenvolvimento progressivo nos fenômenos dos universos em evolução e com os múltiplos grupos de seres vivos. Nós não compreendemos totalmente esse plano eterno, mas o Filho do Paraíso, sem dúvida, o entende. O Filho é como o Pai, no sentido de que busca outorgar tudo o que é possível de si próprio aos seus filhos coordenados e aos seus filhos subordinados. E o Filho compartilha da natureza autodistributiva do Pai, na doação irrestrita de si próprio ao Espírito Infinito, o executivo conjunto deles. Como sustentadora das realidades espirituais, a segunda fonte e centro é o contrapeso eterno da Ilha do Paraíso, que tão magnificamente sustenta todas as coisas materiais. Assim, a primeira fonte e centro é revelada para sempre na beleza material dos admiráveis modelos da Ilha Central e nos valores espirituais da personalidade superna do Filho Eterno. O Filho Eterno é, de fato, o sustentador da vasta criação de realidades espirituais e de seres espirituais. O mundo espiritual é o hábito e a conduta pessoal do Filho, e as realidades impessoais de natureza espiritual são sempre sensíveis à vontade e ao propósito da personalidade perfeita do Filho Absoluto. O Filho, todavia, não é pessoalmente responsável pela conduta de todas as personalidades espirituais. A vontade da criatura pessoal é relativamente livre e, por isso, determina as ações desses seres volitivos. O mundo do livre-arbítrio do espírito nem sempre é verdadeiramente representativo do caráter do Filho Eterno, como a própria natureza em Urântia não é reveladora verdadeiramente da perfeição e da imutabilidade do paraíso, nem da deidade. Contudo, não importando o que possa caracterizar a ação do livre-arbítrio do homem ou do anjo, o domínio eterno do Filho no controle gravitacional universal de todas as realidades do espírito continua absoluto. 1. O circuito da gravidade do espírito. Tudo o que foi ensinado a respeito da imanência de Deus, da sua onipresença, onipotência e onisciência é igualmente verdadeiro para o Filho nos domínios espirituais. A pura e universal gravidade do espírito de toda a criação, esse circuito puramente espiritual reconduz diretamente à pessoa da segunda fonte e centro no paraíso. Ela comanda o controle e a operação desse domínio sempre presente e infalível de todos os valores verdadeiramente espirituais. Assim, o Filho Eterno exerce uma soberania espiritual absoluta,
Ele sustenta, literalmente, todas as realidades espirituais e todos os valores espiritualizados, por assim dizer, na palma da sua mão. O controle da gravidade espiritual universal é uma soberania espiritual universal. Esse controle da gravidade das coisas espirituais atua independentemente do tempo e do espaço. Por isso, a energia espiritual não sofre diminuição na transmissão. A gravidade do espírito nunca está sujeita a demoras no tempo, nem passa por reduções espaciais. Não decresce de acordo com o quadrado da distância da sua transmissão. Os circuitos do poder do espírito puro não são retardados pela massa da criação material. E essa transcendência do tempo e do espaço, das energias puramente espirituais, é inerente à absolutez do Filho. Não se deve à interposição das forças antigravitacionais da terceira fonte e centro. As realidades espirituais são sensíveis, sim, ao poder de atração do centro de gravidade espiritual, de acordo com o seu valor qualitativo e com o grau real da sua natureza espiritual. A substância espiritual, a qualidade, é tão sensível à gravidade espiritual quanto a energia organizada da matéria física, a quantidade, é sensível à gravidade física. Os valores espirituais e as forças do espírito são reais. Do ponto de vista da personalidade, o espírito é a alma da criação, a matéria é o corpo físico nebuloso. As reações e flutuações da gravidade do espírito são sempre fiéis ao conteúdo dos valores espirituais, ao status espiritual qualitativo de um indivíduo ou de um mundo. Esse poder de atração responde instantaneamente aos valores inter- e intra-espirituais, em qualquer situação no universo ou em qualquer condição planetária. Todas as vezes que uma realidade espiritual se realiza nos universos, essa alteração necessita de um reajustamento imediato e instantâneo na gravidade espiritual. Esse espírito novo é, de fato, uma parte da segunda fonte e centro. E, com a mesma certeza que o homem mortal se torna um ser espiritualizado, ele alcançará o Filho espiritual, o centro e a fonte da gravidade espiritual.